Tava tomando café essa manhã e de repente eu me peguei ali observando, né, lendo o Estadão no meu celular e acabei até comentando com a minha esposa Carolina como interessante era, não é? Aí ao longo mais de 30 e poucos anos de carreira, eu continuo lendo o Estadão. Continuo lendo o Estadão, não é porque o Estadão seja o melhor dos mundos na minha visão. É que o Estadão talvez seja um dos poucos veículos que restaram que ainda pratica um pouquinho de jornalismo sensato, um pouquinho de análise. Mas o Estadão, assim como muitos outros veículos e assim como as pessoas, certamente vive uma crise de identidade. Eu lembro que na minha juventude, quando eu já estudava jornalismo, eu tinha como fontes de consulta, fontes de acompanhamento, o próprio Estadão. Inclusive eu participei de alguns processos seletivos, participei de uma campanha do Estadão em que o jornal convocava seus leitores para decidir se eles mudariam a cor do título, né, o Estado de São Paulo, então do preto para o azul marinho. Foi o período em que os veículos de comunicação impressa começaram a introduzir as cores nos seus produtos. E naquela época o Estadão fez essa campanha, eu participei e acabou vencendo a opção azul. Foi um período em que também eu escutava a Rádio Jovem Pan. A Jovem Pan também é outro veículo que me acompanha ao longo aí dos mais de 30 anos de carreira. Lembro que a Jovem Pan tinha como concorrente a Excelsior, que depois viraria a Rádio CBN. Mas tudo isso para falar um pouquinho da crise de identidade do Estadão, não é? A gente vê todos os dias o Estadão trazendo conteúdos que simplesmente confrontam a sua própria realidade, o seu próprio posicionamento. E você vai encontrar nos editoriais, nas opiniões do Estadão, uma posição mais conservadora, uma posição mais serena, mais sóbria e que converge um pouco com o que a gente pensa. Porém, quando você vai desdobrar o veículo hoje, né, na internet, hoje no digital, né, quando você vai discorrer ali, vai percorrer os conteúdos, os títulos, as matérias do Estadão, o que você conclui é que é um jornal em plena crise de identidade com um viés muito grande de esquerda. E o que isso demonstra? Demonstra que realmente um processo de transição em que um veículo conservador, como era o Estadão, está morrendo, está falindo do ponto de vista moral e assumindo um perfil, uma característica eminentemente de esquerda. Algo que é a Folha hoje, escancaradamente. A Folha é um jornal de esquerda. Eu costumo dizer que a Folha é uma sucursal do PT. A Folha deveria mudar o seu slogan, em vez de a serviço do Brasil, colocar a serviço de Lula, a serviço do PT. Seria mais honesto por parte desse jornal, que é um veículo, uma empresa privada que tem o direito de escolher fazer as suas opções. Não tem o direito de querer arrogar a condição de alguém neutro, de alguém isento. Isso é hipocrisia, isso é demagogia, isso é mentira. Estadão, a Folha não é um veículo neutro, é um veículo de esquerda, é um veículo que trabalha a favor principalmente do PT. Mas voltando ao Estadão, é um jornal que enfrenta aí uma séria crise de identidade. Interessante porque o que me chamou a atenção foi o editorial em que ele intitula, o Estadão intitula, Senado tem o dever de rejeitar Zanin. Eu concordo plenamente com o Estadão, porque baseado em dois aspectos que o próprio jornal destaca. O primeiro é o princípio da impessoalidade. Cristiano Zanin foi um advogado do Lula, é uma pessoa que está sendo colocada ali por mero interesses políticos da ala do esquerda. O PT quer um ministro dentro do Supremo Tribunal Federal trabalhando em seu favor. Não há nada ali de Constituição, não há nada ali de República. O que há é partidarismo. Por isso, Zanin tem a indicação e deve ser aí o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que é exemplo de outros, né, como Lewandowski, como Edson Fachin, vai trabalhar em favor do PT, não vai trabalhar em favor do Brasil, em favor da Constituição.
Esse é um aspecto. O outro aspecto, a questão do notório saber. Zanin sequer tem uma pós-graduação, sequer tem um livro escrito por ele próprio, autoria própria, entre outros atributos necessários a uma pessoa a quem pode ser conferido o título de notório saber. Portanto, é um sujeito que está muito longe de representar o que efetivamente seria um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas no Brasil a coisa caminha assim, cada vez mais é um esculacho, uma esculhambação, cada vez mais as instituições estão se depauperando, se degenerando. Você vê aí conluios, conchavos escandalosos, como por exemplo a tentativa, a aprovação do nome do Zanin, tendo como contrapartida a futura aprovação do nome do Rodrigo Pacheco para ocupar a vaga da Rosa Weber, que em breve irá se aposentar. Então funciona desse jeito, né? E o Estadão, pelo menos, vem com um editorial batendo forte, batendo firme nessa questão, que é uma questão óbvia, mas infelizmente as autoridades, os políticos brasileiros não têm vergonha na cara, eles não estão nem aí, eles agem livremente em prol dos seus interesses políticos, seus interesses partidários e interesses financeiros, que se dane a nação. Mas o Estadão acertou nesse editorial, assim como acertou recentemente quando fez duras críticas ao Lula por ocasião do Maduro e disse que Lula era uma vergonha para o Brasil ao assumir essa postura de dar guarida, de fazer honras militares a um ditador, como é o caso do Maduro. Então o Estadão ele tem lampejos de sobriedade, de serenidade, mas o seu conteúdo, né, como um todo, está permeado aí de contradições e, sobretudo, influências pesadas da ideologia petista, da ideologia socialista, comunista. E o que você vê é a emergência, o surgimento, a ascensão de outros veículos fortemente demarcados por essa linha política, essa linha ideológica. Você pega o portal Metrópolis, que é de Brasília, um portal que vem ganhando cada vez mais destaque, cada vez mais relevância em termos de projeção jornalística e, lógico, vem no embalo, vem na esteira do crescimento da esquerda, não do ponto de vista do eleitorado, da popularidade. Não, a esquerda ela vem encolhendo sistematicamente, mas ela vem crescendo do ponto de vista do poder, não é? A questão aí da volta dos corruptos, todo esse empoderamento dessa gente sórdida vem fortalecendo alguns veículos, como é o caso do Metrópolis, em que eu por dever de ofício tenho que acompanhar até para observar a forma com que eles abordam determinados assuntos, até para observar algumas informações que fogem ao nosso campo de visão, e você vê que o tipo de jornalismo praticado por esse Metrópolis é algo lamentável, é algo que apenas empurra a sociedade para um nível simplesmente vergonhoso, um nível em que não nos dá a menor perspectiva de avanço em termos de educação, em termos de desenvolvimento, em termos de crítica, em termos de análise de um contexto histórico, de um contexto político real e decente para o Brasil. Então, o programa de hoje foi dedicado aí a essa crise de identidade do Estadão, perpassando por assuntos políticos, como a indicação de Cristiano Zanin. Infelizmente, o Estadão vai dando aí os seus últimos suspiros e com ele vai morrendo um jornalismo um pouco mais sóbrio, um pouco mais sereno, como eu disse. O que sobra, o que resta, são veículos aí travestidos de jornalismo, mas que fazem partidarismo político, sobretudo em favor do PT. Azar do Brasil, que vai construindo uma juventude com uma mente totalmente deturpada daquilo que é necessário para um país realmente consistente, um país com raízes fortes do ponto de vista cultural. Entender que a esquerda é um mal para o Brasil, é algo nefasto,
é algo perverso. Isso é tão claro, isso é tão escandaloso, tão óbvio, quanto reconhecer em Renan Calheiros um sujeito abjeto do ponto de vista político, tanto quanto reconhecer Rodrigo Pacheco como um instrumento em favor aí do sistemão. É a mesma coisa que entender como 2 mais 2 são 4. É uma coisa muito óbvia. A esquerda é o caminho perfeito para a tragédia, para o abismo, para o desastre. E, infelizmente, cada vez mais o que a gente vê são veículos trabalhando a favor dessa ideologia em que nada acrescenta ao Brasil. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Um abraço e até a próxima.